Salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. É guerra, é choque rei, São Paulo e Palmeiras. Vai começar a choradeira do Abel. Você quer apostar? Meio de semana, depois ali da coletiva do jogo do Campeonato Brasileiro, o Abel já vai começar a falar de arbitragem, já relacionando com essa decisão São Paulo e Palmeiras. E agora vale mais uma vez aí uma vaga na final do Campeonato Paulista, galera. Aconteceu de tudo ontem, né? No possível rival do São Paulo. A gente vai falar um pouco nesse vídeo aqui, beleza? Chega mais, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, dá aquela compartilhada. Se você puder hypar esse vídeo aqui, como você sempre faz, eu agradeço muito. Aqui embaixo tem links de outros canais que eu participo e tem links de produtos também, onde você comprando aí em alguma coisa nesses links, se te interessar, a gente recebe uma pequena porcentagem. Ative o sininho das notificações para você não perder nada. Você está no canal Big Tricolor Esportes TV. Vamos então para esse raio-x aí, São Paulo e Palmeiras. Vamos falar dessa semifinal, galera? O que você acha agora desse confronto? Você estava esperando esse confronto? Comenta aí, fique à vontade para você comentar e participar. Gente, falando um pouco lá do antes, né? Falando do jogo Corinthians e Portuguesa, Portuguesa e Corinthians, olha, vou falar uma coisa para vocês. Né? Eu achei que o Corinthians fosse até superior à Portuguesa, mas o que a Portuguesa jogou e construiu era para ter matado o jogo. A Portuguesa, inclusive, teve pênalti a seu favor, né? Que o goleiro do Corinthians pegou. Goleiro que faz diferença em pênalti, é bem verdade. Aquele Hugo do Corinthians é bom goleiro, ele pega pênaltis, é um pegador de pênalti. É aquilo que eu sempre falo de time que tem goleiro pegador de pênalti, é para essas horas. Campeonato mata-mata. Faz a diferença. Não tem jeito, faz diferença, tá bom? Agora, logicamente, né? A gente não quer ir para os pênaltis nem com o Palmeiras, nem com o Corinthians, que os caras têm ali, né? O Corinthians mais, o goleiro dele é mais pegador de pênalti. Mas, enfim, falando do jogo ali um pouco, o São Paulo, a Portuguesa, gente, ela estava se classificando. Eu assisti todo o jogo, né? Falei, vou ver quem o São Paulo vai enfrentar, Corinthians ou Portuguesa. Pô, um belo jogo. E foi um belo jogo, foi um bom jogo, né? O gramado lá do Canindé, pô, um gramado muito bom. Inclusive, olha só, né? O São Paulo, quando não tiver jogando no Morumbi, que tiver shows ali, eu acho que seria até uma boa jogar em alguns jogos do Campeonato Brasileiro ali no Canindé. A Portuguesa foi melhor no jogo, teve chances, teve pênaltis. O Corinthians não deu chute para gol, gente. O Corinthians foi dar um chute ao gol aos 95, sempre a cagado. O Corinthians é um time cagado. O corintiano sabe disso. É porque o Corinthians não desiste, né? Ele tem aquela mística ali de martelar, martelar, ficar chuveirando, martelando o tempo todo. Uma hora eles acham o gol. Quando não é de escanteio, quando o juiz não inventa um pênalti. Hoje em dia tá mais difícil inventar pênalti pro Corinthians. Estão inventando mais pro Flamengo e pro Palmeiras, é bem verdade. Mas a realidade, né, galera, é que o Corinthians deu um chute no final do jogo com o Vitinho, né, que tinha entrado, tinha acabado de entrar, e aí empatou o jogo, a Portuguesa ganhava. E aí, beleza. Naquele momento, estava se classificando a Portuguesa, o São Paulo estava sendo o quarto entre os quatro, se classificaria, né, ia dar São Paulo e Novo Horizontino. Foi para os pênaltis, se passasse a Portuguesa, ia dar Portuguesa e Palmeiras, São Paulo e Novo Horizontino. Só que aí se classificou o Corinthians, então o Corinthians, agora o Corinthians, ele passa a ser o quarto colocado, porque conta a pontuação, o São Paulo passa a ser o terceiro, certo? Então, por exemplo, se o São Paulo vence o Palmeiras, o Corinthians vence o Novo Horizontino no tempo normal, ou nos pênaltis, os dois, aí você tem uma final onde poderia ter uma final entre São Paulo e Corinthians, o primeiro jogo na casa do Corinthians, depois o segundo jogo na casa do São Paulo. Só para você ter ideia, o São Paulo passou o Corinthians na pontuação. O Palmeiras é o segundo, o São Paulo é o terceiro, e agora semifinal é São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo. Aonde vai ser o jogo? Provavelmente vai acontecer lá em Barueri, também é gramado sintético, onde teve aquele jogo do Campeonato Paulista que o São Paulo perdeu para o Palmeiras de 3-1, né? Naquele jogo ali onde o São Paulo estava muito mal, os jogadores andando em campo, com aquela briga política acontecendo nos bastidores, os caras sem receber, enfim. Agora é um outro momento. Passou, galera. Já foi a fase classificatória, já foi as quartas de finais que o São Paulo se classificou, foi lá e venceu o Bragantino, a gente já falou muito disso no pós-jogo, anteontem, ontem. Agora chega a hora da decisão e é o choque rei São Paulo e Palmeiras. Esse jogo é guerra. Essas duas equipes, esses dois clubes, né, historicamente,
eles têm essa rivalidade. E ainda mais ali lado a lado são divididos por muros, né, galera? E hoje divididos também pela questão financeira, né? Onde o Palmeiras aí é superior e está montando elencos e times muito mais caros do que o São Paulo. O que eu quero dizer com isso, galera? Você sabe que o time do São Paulo, que é um time mais operário, o time do Palmeiras um time mais gastão. O São Paulo tem plenas condições de passar pelo Palmeiras, tá? Tem plenas condições, até porque o Palmeiras, mesmo um time que gastou aí quase 1 bilhão para montar esse elenco, né? Enquanto o São Paulo não gastou, só gastou com luvas e salários, quer dizer, o São Paulo não comprou os direitos federativos dos jogadores, tem só o Marcos Antônio aí que o São Paulo vai comprar ainda. O Palmeiras tem um elenco aí de 800 milhões de reais aí que o Palmeiras gastou, vem gastando nos últimos anos, nas últimas janelas, pelo menos. Então, o que acontece agora? O Palmeiras não joga aquele futebol que até que ele jogava, por exemplo, ano passado, que era um time mais forte, um time de muita bola aérea, um time de chuveirinho. Esse Palmeiras no Campeonato Paulista não é um Palmeiras assim que está assustando, né? É um Palmeiras, lógico, ganhou o último jogo também de 4-0, pegou o Capivariano aí, né, a baba do Campeonato Paulista, essa realidade, que acabou se classificando na última rodada. Mas a verdade é que o São Paulo tem plenas condições de vencer o Palmeiras aí, na minha opinião. E na sua opinião, comenta aí se você acha que o São Paulo tem chance. Existe favorito para esse confronto? Eu disse anteriormente, não tenho por que não dizer, que é assim, galera. O Palmeiras, na minha opinião, ele leva vantagem pelo gramado, não pelo futebol que ele está jogando, porque ele não está jogando nada demais do que o São Paulo, né? E o São Paulo também não está apresentando, logicamente, que futebol maravilhoso. O São Paulo está apresentando um futebol mais competitivo, mais vistoso, que dá mais gosto de ver pela determinação, pela vontade dos jogadores, e um time que ainda está engrenando. O Crespo, o treinador, ainda está encontrando, né, as posições, as melhores peças, o time ideal. Então, por exemplo, o Alan Franco, que foi expulso, por exemplo, no último jogo aí contra o Bragantino, ele não vai poder jogar a semifinal, né? Então, se o Arboleda não estiver bem, se ele tiver com algum problema, de repente, aí, sei lá, quem que vai para a zaga? Sabino e Tolói? Sabino e Ferrarese? Olha só para ver como que o Arboleda já fica importante essa volta do Arboleda, preocupante a volta dele. São Paulo joga no meio de semana contra o Coritiba na quarta-feira. Acredito que o jogo contra o Palmeiras, esse clássico do Paulista, eu acho que vai ser no domingo. Amanhã deve sair o sorteio na Federação Paulista. Amanhã, não, deve sair hoje, né? Deve sair hoje, depois do almoço, acredito. Talvez saia hoje, depois do almoço. Se você estiver assistindo esse vídeo aqui na parte da manhã, deve sair ali por volta de 1h30, né? Se não sair hoje, sai amanhã na terça-feira. Mas eu acredito que sai hoje à tarde ainda. Mas olha só, o Palmeiras leva uma pequena vantagem por jogar no seu gramado sintético. O São Paulo jogando na quarta no Campeonato Brasileiro, e o Palmeiras também deve jogar, e ali vamos ver os dois como que eles vão se comportar, né? Vai jogar com o time completo, vai poupar alguns jogadores, agora que são elas. Como a gente sempre dizia, e eu tenho certeza que vocês sempre disseram que o foco do São Paulo teria que ser o Campeonato Brasileiro. Agora eu quero ver se a gente vai pensar assim, não, coloca time reserva para jogar no Campeonato Paulista. Não existe isso, né? Você não vai colocar um time reserva, um time misto para jogar o Campeonato Paulista. E o Campeonato Brasileiro também, ou seja, o São Paulo vai jogar na quarta e provavelmente depois jogue no domingo contra o Palmeiras. Por ser o clássico, né? Eu acho que o São Paulo joga no domingo. Vai ser um jogo no sábado, um jogo no domingo, galera. O jogo do domingo eu acho que vai ser o clássico. E o Corinthians deve jogar no sábado contra o Novo Horizontino, lá em Novo Horizonte. Novo Horizontino que venceu o Santos, né? Também com gol no finalzinho, 2-1 venceu o Santos do Neymar. O Santos também está eliminado. O Santos também que fez um campeonato paulista ruim. O São Paulo acho que cresceu no momento certo, tá? O São Paulo está bem no Brasileiro, está bem no Paulista. O São Paulo vem de invencibilidade 7 jogos, isso conta sim, tá? Eu sei que teve um inscrito que começou, Big, não importa a invencibilidade, tal, que passou, não. A invencibilidade ainda não passou. A invencibilidade ela é uma consequência daquilo que o São Paulo está produzindo. Não é para a gente ficar se glamourando, 7 jogos invictos, a questão não é essa. A questão é de que a invencibilidade traz mais confiança para o elenco. É isso que eu quero dizer, tá?
Uma coisa é você estar 7 jogos invictos ali, vencendo, outra coisa é você estar 7 jogos sem ganhar. Então, 7 jogos sem perder é melhor, porque você tem essa confiança também. Lógico, quando você chega num clássico desse contra o Palmeiras, num choque rei como esse, que, como eu disse ali, é guerra, e vai começar a choradeira do Abel, tenho certeza, no meio de semana. Você chega num clássico numa decisão dessa, galera, não, aí não tem favorito, aí não tem invencibilidade. O que conta ali vai ser o momento de quem tiver melhor, cara. Jogadores, aí é essa hora que a gente torce, né? E a gente vai torcer muito, por exemplo, para o Caleri estar num dia inspirado, para o Luciano, para o Lucas, para jogadores decidirem partidas. E aí, quando eu lembrei aqui agora do Lucas, a questão de gramado sintético, né? O Lucas está recuperando agora a sua melhor forma e pinta um clássico com gramado sintético. Fica a dúvida, será que ele vai para esse jogo? O que você acha? Né? Eu acho que vai, tá? Porque jogo grande, jogador grande quer jogar. Recuperado como ele está, se ele for para o jogo, né? Tomara que não aconteça nada absurdo como vem acontecendo com os jogadores do São Paulo aí nesses gramados sintéticos horrorosos aí que tem, né? Então, assim, tomara que o São Paulo faça um bom jogo e eles estejam inspirados. E como eu falei para vocês, vai começar a choradeira do Abel, meus amigos. Sabe por que vai começar a choradeira do Abel? Porque o Abel Ferreira, já um tempo atrás, ele já estava chorando, que não marcava pênalti para o Palmeiras, desde aquele jogo São Paulo e Palmeiras, onde não marcaram um pênalti para o São Paulo, pênalti no Tapia, aquele pênalti lá que o jogador do Palmeiras derruba o Tapia na área. Então houve uma repercussão nacional ali, e ele começou uma choradeira. Então ele sempre lembra isso. Então o Abel Ferreira, o que ele vai fazer no meio de semana? Ele vai falar disso, ele vai falar dos lances, ele vai jogar responsabilidade para a arbitragem, porque ele é um chorão. Isso que ele é. Abel Ferreira, ele é um chorão e ele vai usar esse artifício. Por se tratar disso, galera, dessa importância, e eu acredito que o São Paulo também tem que fazer esse jogo também dos bastidores. O São Paulo tem que ser forte nos bastidores, tem que se comportar como o gigante que o São Paulo é e não deixar o Palmeiras dominar os bastidores, porque a gente sabe que a Leila Pereira e o Abel Ferreira, eles são dominantes nos bastidores, né? Se deixar. O São Paulo tinha uns patetas, né? Tinha uns patetas antes aí na gestão, que eram as pessoas extremamente incompetentes, ou seja, ninguém ouvia o São Paulo, os caras quando queria reclamar de alguma coisa, eles soltavam notas no Instagram. Eles não tinham postura de dirigentes. Hoje, o São Paulo está melhor representado, e aí que eu falo, a gente tem, inclusive, um cara que pode até fazer essa diferença nos bastidores hoje, que é o próprio Rafinha, que é um cara que tem voz. Hoje o Rafinha é diretor, esquece, ele não é mais jogador. Ele atua como um gestor do São Paulo. E a gente sabe da importância de gestores nos bastidores. O São Paulo hoje com um corpo diretivo ali de pessoas mais inteligentes hoje e mais focadas no São Paulo também, pode reforçar esse bastidor do São Paulo. Porque bastidor ganha jogo, galera. Não adianta a gente falar que não, mas bastidor ganha jogo. E, por exemplo, o rival vem ganhando muitos jogos nos bastidores com choradeiras e pênaltis inventados, né? Pênaltis fantasmas. Então, São Paulo e Palmeiras é guerra, meu amigo. Eu falo guerra no sentido futebolístico, porque a gente sabe que esse choque rei tem muito a valer. É uma rivalidade grande entre equipes, clubes, torcidas, a gente sabe historicamente, e esse não vai ser diferente. E exatamente, deu o resultado, deu a semifinal que muita gente, inclusive, queria que acontecesse. Já falando, ó, que venha logo o Palmeiras e vamos para a semifinal contra o Palmeiras. O histórico favorece, o São Paulo favorece. São 17-5 em mata-matas, 17 para o São Paulo, 5 para o Palmeiras. Só que agora o histórico não entra em campo. Quem tem que entrar em campo são os jogadores. É aquilo que a gente fala, jogadores decidirem, não falhar na hora H, na hora certa. Quando tiver que decidir, tem que decidir o Luciano, o Lucas, o Caleri, sei lá, quem quer que vá jogar no ataque. É o momento, não pode mais perder aqueles gols bobos. Chegou o momento do São Paulo vencer o Palmeiras também, já faz tempo que não vence o Palmeiras na casa dele. Chegou o momento do São Paulo vencer e se classificar. Se o São Paulo passa pelo Palmeiras, acabou. Eu acredito, tá? Se passar pelo Palmeiras, eu acredito muito no título paulista, ninguém segura mais. O adversário mais forte que a gente vai enfrentar agora nessa decisão é exatamente o Palmeiras.
que vem nadando de braçada há muitos anos no Campeonato Paulista pelo elenco, pela estrutura que o Palmeiras tem, né? Os outros vêm sempre capengando, sofrendo, São Paulo, Corinthians, o Santos, mas o Palmeiras sabe, o Palmeiras joga o Campeonato Paulista revezando, poupando, tal, aos trancos e barrancos. Esse ano não se classificou em primeiro, mas já está aí, já está classificado, né? Agora, o São Paulo, lógico, né, desde 2007 é o único time que chegou em todos os mata-matas no Campeonato Paulista também, bom ressaltar. Uma hora ou outra o Palmeiras ou o Corinthians ou o Santos, uma hora ou outra um aí ficou fora. O São Paulo sempre esteve presente, então é por isso que a gente fala que o São Paulo tem uma grandeza, uma representatividade muito grande e importante também nessas decisões. Não vai ser nada fácil. Vai começar a guerra, eu tenho certeza que os bastidores vão ferver já. Mas eu acredito que o São Paulo tem plenas condições de passar, assim tá, sendo bem realista, nesse momento aqui não sendo clubista, o Palmeiras também tem, porque eu acho que é um jogo equilibrado, o São Paulo tá bem, o Palmeiras tá melhorando, o Palmeiras tem jogadores individuais interessantes, jogadores que jogaram na Europa, jogadores experientes, jogadores que também são interessantes individuais. O São Paulo, na minha opinião, tem um time mais coletivo, né, um time mais arranjado do meio para frente ali coletivamente. Só que o São Paulo aí, o Crespo, né, Crespo, agora acertar aquela questão da defesa, que todo jogo o São Paulo está tomando um gol de bola aérea. E a gente sabe que o treinador do Palmeiras vai explorar exatamente isso. Por isso que o Arboleda é importante nesse jogo. E detalhe, né? Talvez, galera, talvez eu acho que o Crespo vai com 3 zagueiros para esse jogo aí. Olha, eu tô assim, 80-20, que ele não vai só com 2 zagueiros. Porque você não tendo o Alan Franco, aí você, Sabino e Arboleda, talvez. Eu acho que ele vai reforçar a zaga exatamente por conta da bola aérea do Palmeiras. Tem o Flaco Lopes, que é muito bom na bola aérea, a gente sabe, e o Palmeiras explora muito essa bola aérea, é chuveirinho o tempo todo. Vai ser um grande jogo, vai ser um baita jogo, não tenha dúvida disso. E é um jogo só. Ganhou, tá classificado, tem a zoeira, tem a rivalidade, então a gente tem condições de passar. Antes da gente encerrar, deixa eu te dar um recadinho, tá? Hoje, tá? Eu falei aqui a gente fazendo aqui o panorama desse jogo, a gente vai comentar muito isso durante a semana toda e vai ser importante agora a gente ver como que vai ser no meio de semana contra o Coritiba, como vai ser essa decisão com o Palmeiras, vai ser espetacular, cara, um jogo. É uma grandeza, é interessante depois da gente ver muito tempo um São Paulo inspirado, né, galera? Porque toda vez que a gente ia jogar com os caras, tava um São Paulo esfacelado, um São Paulo meio quebrado. Agora um São Paulo diferente, um São Paulo que inspira mais confiança. Então isso aí que me traz assim esperança. Então, falando em esperança, hoje, tá? Segunda-feira, dia 23/2, tenha lá o Conselho de Ética do São Paulo, eu não vou esquecer disso. E só para lembrar vocês também, o Conselho de Ética do São Paulo vai analisar o caso da Mara Casares e do Douglas Schwartzman. Aquela questão dos camarotes, eu ganhei, você ganhou e todo mundo ganhou, dos camarotes clandestinos. Então, vai ser hoje. Vamos ver essa análise desse Conselho de Ética do São Paulo, se vai indicá-los, se vai ter o julgamento para que eles sejam expulsos para sempre do São Paulo, ou vai ser tudo aí jogado para debaixo do tapete e tudo acabar em pizza. Então, só lembrando disso aqui, porque isso está marcado para hoje, e a gente não vai deixar isso passar também não, a gente vai estar aí acompanhando durante o dia. Espero que a gente tenha boas, né, coisas, tenhamos boas novidades para a gente contar mais tarde, tá bom? Deixa o seu like, se inscreve, tenham todos um bom dia, uma ótima semana para todos vocês, muito obrigado pelo seu apoio, e vamos São Paulo, galera, chegou mais uma decisão, é o Clube da Fé, e a gente vai passar, vai para a final, e vamos levar esse paulista aí, e vamos continuar bem no brasileiro também. Tamo junto, forte abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, vamos São Paulo, é nóis.